Primeiro Seminário de Direito Eleitoral da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Compondo a mesa de honra, convidamos Dr. Rodrigo Zambão, Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Dr. Humberto Jacques de Medeiros, Subprocurador-Geral da República e Vice-Procurador-Geral Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. Desembargador Federal André Fontes, Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Desembargador Carlos Eduardo da Fonseca Pasto, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Dr. Eduardo Gussen, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Conselheira Mariana Montebello Willeman, Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Dr. Eduardo Damian, Presidente da Comissão Eleitoral da OAB, representando neste ato o presidente da entidade, Dr. Felipe Santa Cruz. Dr. Flávio Willeman, Procurador do Estado e coordenador científico do evento. Doutora Nathalie Giordano, Procuradora Assistente do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Presidindo os trabalhos, passamos a palavra ao senhor Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Rodrigo Zambão. Bom dia a todos. É uma honra recebê-los aqui na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro para o nosso primeiro Congresso de Direito Eleitoral. Excelentíssimo senhor desembargador André Fontes, excelentíssimo senhor desembargador Carlos Eduardo Fonseca Passos, excelentíssimo senhor Humberto Jacques Medeiros, excelentíssima senhora Mariana Montebello Willeman, excelentíssimo senhor Eduardo Gussen, um prazer recebê-los aqui, nosso querido Flávio, nossa querida Nathalie e excelentíssimo senhor Eduardo Damian, muito obrigado pela presença de todos, para debater o direito eleitoral, que, por razões óbvias, né, é um tema da ordem do dia. Direito eleitoral que vem levantando grandes questões, consideradas aí novas tecnologias, que influenciam para o bem e também para o mal o livre debate de ideias, né, e o direito eleitoral que assume especial relevante, também considerado o especial e peculiar momento político pelo qual passa o nosso país. E, nesse contexto, a justiça eleitoral, sem sombra de dúvidas, assume um papel de protagonismo na garantia dos valores essenciais aí ao Estado Democrático de Direito. E nada melhor do que fazer isso com a participação plural de funções essenciais da justiça. É um debate aberto, franco, e a Procuradoria-Geral do Estado sempre pôde participar desse tipo de discussão. Eu, pensando sobre o evento de hoje, na verdade, o que nós temos aqui, diante da pluralidade de atores que funcionam nessas questões ligadas ao direito eleitoral, uma verdadeira democratização do debate sobre a democracia. É uma honra recebê-los aqui, espero que todos aproveitem o evento, e eu vou passar a palavra aqui à autoridade máxima de direito eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Carlos Eduardo Fonseca Passos. Muito obrigado. Bom dia, doutor Rodrigo Zambão. Cumprimento Vossa Excelência pela iniciativa do seminário. O evento é extremamente importante, dado o momento, e, além de tudo, a qualidade dos conferencistas. Dr. Humberto Jacques Medeiros, que é um
um parceiro da Justiça Eleitoral, fazendo as boas intrigas em prol do TRE do Rio de Janeiro, junto ao TSE. Para o André Fonte, que foi meu colega, muito me honrou, no período em que Sua Excelência esteve lá, compondo a Justiça, o Tribunal Eleitoral. Dr. Gussen, o primeiro parceiro que encontrei na chamada que eu denominei de coalizão eleitoral. Doutora Mariana Montebello, que com a celeridade de sempre encaminhou as certidões necessárias para que haja um adequado exame dos pedidos de registro de candidatura. Dr. Flávio Williman, coordenador do evento, se bem que eu acho que Sua Excelência tem mais vocação para ser juiz. E já demonstrou isso no exercício da jurisdição eleitoral. Doutora Nathalie, doutor Damião, que sempre brilha na tribuna do Tribunal Eleitoral. Eu gostaria apenas de trazer alguns dados rapidamente, que podem eventualmente enriquecer as manifestações dos palestrantes. E a primeira questão que eu gostaria de trazer seria a segurança e a normalidade das eleições. Eu me considero uma pessoa de sorte, porque veio a intervenção federal para ajudar a Justiça Eleitoral no sentido de que as eleições transcorram num clima de normalidade. Já há hoje a parte operacional inclusive da requisição das tropas federais, está em pleno andamento. Já foi encaminhado ao TSE o ofício atinente à requisição das tropas federais, e quando isso se formalizar, a parte operacional já está praticamente pronta, em virtude do que eu chamo de coalizão eleitoral, que se iniciou com o Dr. Gussen e se expandiu para outras instituições, especialmente das polícias. E hoje as instituições trabalham de uma forma integrada, que há, inclusive, até um espírito de camaradagem. Em decorrência disso, por exemplo, não houve até o momento qualquer ação ostensiva de criminosos envolvendo o processo eleitoral. Gostaria também de trazer uma matéria que está sendo amadurecida entre os membros do TRE, e talvez o desembargador Carlos Santos de Oliveira, nosso corregedor e vice, trate dessa questão, que é a possibilidade, e isso eu estou lançando para que isso se difunda no sentido de um estudo, todos devem compartilhar dentro do princípio da cooperação, da possibilidade da concessão de tutela antecipada para impedir exercício de mandato, quando houver prova robusta de que houve abuso de poder político. Porque não adianta deixar o processo andar e, no final, ele cumpre o mandato inteiro e isso fica fora do nosso controle. Eu não falo de uma mera probabilidade que a lei exige para a concessão da tutela de urgência, eu falo numa prova robusta. E, diante de uma prova robusta, eu considero perfeitamente possível que se conceda a antecipação da tutela para que o candidato não venha a exercer o seu mandato, porque não há aí nenhuma interferência indevida do Poder Judiciário na vontade do eleitor. Existe, sim, um controle sobre essa vontade que, na verdade, não existe, porque está viciada por conta, eventualmente, da coação, quando se trata de grupos criminosos. Gostaria também de trazer a mensagem, nesse aspecto, contei muito com a colaboração do Dr. Gussen, que diz respeito à propaganda na internet. Nós conseguimos estabelecer um diálogo com o Facebook e com o WhatsApp, e eu posso assegurar que não haverá retirada do ar do WhatsApp e muito menos multas combinatórias, às vezes até estratosféricas, e cuja destinação não agrada a ninguém, que a destinação é o fundo partidário, de acordo com a orientação do TSE. Então, nós estabelecemos um diálogo, antes que havia era um diálogo de surdos. Um não entendia a necessidade do outro. As redes sociais não entendiam a necessidade de a Justiça Eleitoral ter de efetivar as suas decisões com celeridade. Por outro lado, a Justiça Eleitoral também não compreendia a necessidade de encaminhar o URL para o Facebook e o ID para o WhatsApp, a fim de que eles pudessem cumprir as decisões judiciais. Não há qualquer tipo de problema em relação a isso, e decisões judiciais vêm sendo cumpridas, às vezes até em horas, retirada de postagens, por exemplo. E, finalmente, gostaria de falar do rezoneamento, do redimensionamento, rezoneamento que foi, e aí eu destaco e enalteço o papel da desembargadora Jaqueline Montenegro, de quem eu tive a honra de ser vice e corregedor. Sua Excelência conduziu com extrema proficiência esse processo de rezoneamento. Reitero aquilo que eu havia dito na minha posse. Não fosse ela,
nós estaríamos diante de um naufrágio eleitoral. Foi a sua firmeza que permitiu que não fôssemos além de 90 zonas eleitorais, o que já é um número absurdo. Mas se não fosse a atuação de Sua Excelência, nós estaríamos diante de um naufrágio. Depois desse rezoneamento, houve um redimensionamento por conta da necessidade de equalização dos trabalhos, porque havia zonas eleitorais em função desse rezoneamento, que gerou uma distorção maior do que já havia, em que zonas eleitorais superavitárias e outras deficitárias, zonas com 12 servidores, outras com 2. Não é? Então, houve a necessidade desse processo de redimensionamento, que felizmente está concluído. Eram esses dados que eu gostaria de trazer para, eventualmente, doutor Rodrigo, serem abordados, se necessário. Muito obrigado. Passando a palavra aqui ao coordenador do evento, nosso querido Flávio Willemann. Bom dia a todos. Meu procurador-geral, doutor Rodrigo Zambão, doutor Humberto Jacques de Medeiros, um prazer recebê-lo aqui na Procuradoria-Geral do Estado e no Rio de Janeiro. Desembargador Federal André Fontes, com quem tive a honra e o prazer de trabalhar no TRE por 2 anos. Doutor Gussen, procurador-geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Conselheira Mariana Montebello Willemann, que conheço um pouquinho melhor, presidente do Tribunal de Contas, minha querida amiga Nathalie, responsável por toda a organização desse evento do Sejur, meu querido amigo, advogado, doutor Eduardo Damian, que acredito representa todos os advogados que militam na Justiça Eleitoral. Quero cumprimentar todos os presentes, agradecer a presença de todos e o faço na pessoa de 2 espectadores que aqui se encontram, o ex-procurador-geral do Estado, doutor Leonardo Espíndola, que me honra com a sua presença, e o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, doutor Carlos Eduardo Caputo Bastos, que veio de Brasília para prestigiar o evento. A ideia de realizar esse seminário na Procuradoria-Geral do Estado não é nova de minha parte, me sentia um pouco devedor de debater o direito eleitoral aqui na Procuradoria desde que saí do Tribunal Regional Eleitoral há 2 anos, em 2016, e a matéria não é usual, não é de trato usual na advocacia pública do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista que a Procuradoria-Geral do Estado não tem, por disposição legal, competência para a defesa de nenhum agente político quando demandado em sua pessoa física. A Procuradoria-Geral do Estado defende os interesses primários do Estado do Rio de Janeiro e de suas autarquias, e a defesa dos políticos cabe aos advogados por eles contratados. Então, é um tema que não é usual aqui na nossa casa, mas é um tema altamente importante e relevante, tendo em vista o momento em que o país se apresenta, e, em especial, o Estado do Rio de Janeiro. E acho que a Procuradoria não poderia ficar de fora desse importante momento para debater temas que julgo de extrema relevância, como fake news, propaganda, inelegibilidades, direito ao esquecimento, e aí teremos, durante o dia, eminentes palestrantes, que já vejo aqui presentes, doutor Eduardo Mendonça, desembargadora Jaqueline Montenegro, dentre tantos outros, e acredito que será um dia bastante proveitoso, não só para a Procuradoria, como para todos os espectadores que aqui se encontram e também estarão presentes, razão pela qual, sem maiores demoras, eu acredito que devemos ouvir o nosso primeiro palestrante para a palestra de abertura, e eu passo, portanto, devolvo a palavra ao presidente desse painel, o procurador-geral, doutor Rodrigo Zambão. Bom, vai ser uma honra ouvir agora o senhor Humberto Jacques de Medeiros, que é vice-procurador-geral eleitoral, foi vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República no período de 2015 a 2017, subprocurador-geral da República em 2014, é doutor
de pesquisa pela Universidade de Estudos de Roma, professor de Direito Público da Faculdade de Direito de Brasília, UNB, desde 1996, foi procurador-chefe da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, no período de 2007 a 2009, procurador regional da República em 2003, entrou no MPF em 95, mestre em Direito Público pela UNB, coordenador de ensino da Escola Superior do Ministério Público da União, no período de 2004 a 2006. Doutor Humberto Jacques Medeiros, é um prazer, fique à vontade. Tá? Muito bom dia a todos, é uma enorme satisfação estar aqui nesta manhã, neste primeiro seminário de Direito Eleitoral da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Como um brasiliense crescido em Brasília, como terra do exílio de cariocas, é sempre muito emocionante para todo brasileiro daquela minha geração voltar ao Rio, que era a meca de quem vivia em Brasília. Era o sonho, tá? É o lugar de referência, é o ponto de civilização que Brasília tinha nos anos em que vivíamos, em que vivi minha infância. É muito emocionante para mim vir ao Rio de Janeiro como da primeira geração de Brasília. Por que conversamos sobre inovações num processo eleitoral em 18? Porque, sim, a cada eleição no país temos algumas inovações. E há inovações porque existe no nosso sistema jurídico eleitoral um diálogo permanente entre o Congresso e a Justiça Eleitoral. O Congresso Nacional é porque, se tem um assunto que todos os parlamentares dominam, é política e eleições, estão sempre todos têm aptidão para tratar do tema e querem aperfeiçoar ou mudar as regras do sistema. E, do outro lado, sempre feitas as regras, há uma jurisprudência, há julgados, há uma interpretação, há uma prática disso feita pela Justiça Eleitoral e existem, às vezes, insatisfações ou respostas que são dadas pelo Parlamento. Então, há um permanente diálogo entre esses dois atores que fazem com que existam sempre inovações. Quando eu vinha de manhã cedo no avião, eu me lembrava dos velhos tempos em que vinha de Brasília para o Rio, a convite de meu avô, que dizia: filho, vem passar uns dias comigo aqui para a gente conversar. E eu vinha ao Rio, e conversávamos muito, era ótimo conversar com meu avô. E uma certa altura ele me disse: meu filho, não se preocupe que o vovô te manda a passagem, porque você está numa altura da vida que você não tem dinheiro e tem tempo. A vida é assim. A gente, quando tem tempo, não tem dinheiro. Então, você tem tempo para vir, mas não tem dinheiro para passagem. O vovô manda. Se prepare, porque vai chegar uma hora em que você vai ter dinheiro. Mas aí não haverá tempo. Então, você vai poder ter a passagem de ir ao Rio, mas não vai poder ir ao Rio porque não terá tempo. Mas não se preocupe, meu filho, porque vai chegar uma hora em que você vai ter tempo e dinheiro. E aí você vai ser igual ao vovô, não vai ter saúde. Vai ter que buscar o neto para vir conversar com você. Eu trabalho com essas três categorias. Quando eu estava no avião pensando como conversar com vocês, eu resolvi trabalhar as mudanças da legislação eleitoral com esta dileta Assembleia nessas três perspectivas, que é o que impacta a vida, que meu avô ensinava que impactaria a vida. Eu vou trabalhar com esses três canais de impacto sobre o processo eleitoral, ou seja, tempo, dinheiro e saúde nas eleições. São basicamente as três coisas que as inovações mais mudam nesse percurso desse processo. O que eu chamo de tempo? Sim, as inovações legislativas do processo eleitoral mudaram o tempo das eleições, como se já não fosse curto, ficou ainda mais curto. Ou seja, agora o intervalo entre registro e eleição ficou ainda mais curto do que era. Se a justiça eleitoral era rápida, era veloz, agora tem que ser ultra rápida. Primeiro dado é isso. Nós estávamos acostumados com um período de 90 dias, com muito tempo para se conhecer os candidatos, com muitos debates, espaços nas agendas. Não. Esse ano, desde a eleição passada, mas agora vai ser muito mais evidente, o prazo de período de campanha é muito curto. Já tivemos algo de significativo nisso, porque não dá tanto tempo para você conhecer o novo ou inédito, ou se fazer conhecer
um novo ator neste jogo. Isto faz com que, às vezes, em tão pouco tempo, ninguém consegue ficar notório ou ganhar o eleitorado. Atentem para isso, são eleições de tiro curto. Isto afeta a exposição, a aproximação do eleitor ou a saturação do eleitor, como preferirmos. Isso também exige, no tempo da Justiça Eleitoral, muito mais velocidade. Os prazos já eram curtos, correm aos sábados e domingos, sim, é verdade, mas todo mundo, para poder honrá-los agora, vai tentar trabalhar no primeiro dia, sob pena de não conseguirmos chegar à meta que a legislação eleitoral sempre fixou, de que antes, 20 dias antes do fim do término, tivesse tudo já julgado, tudo já encerrado. Então, a Justiça Eleitoral, nesse ano, correrá mais do que historicamente já corria. Se já era rápido, vai ficar ainda mais frenético. Essa é uma inovação do tempo. Tá? Acho que talvez estamos chegando no limite da nossa capacidade de lidar com a velocidade da justiça. Isto faz com que um outro artigo, que não era tão famoso, esteja ganhando bastante notoriedade, que é a figura das candidaturas sub júdice, ou as candidaturas ainda não julgadas pela Justiça. Na hora que você encurta o prazo para que a Justiça julgue tudo isso, aumenta a possibilidade da existência de candidatos sub júdice ou aguardando decisões. Então, isto é, sem sombra de dúvida, uma inovação. Há quem enxergue na figura do candidato sub júdice, do candidato com o registro ainda não decidido, uma maneira de compensar-se o rigor da ficha limpa. Eu sou ficha suja, mas não dá tempo da Justiça examinar tudo até o prazo tão apertado da campanha. Então, o tempo é um elemento que já era complexo na Justiça Eleitoral, fica um pouco mais acelerado nessas mudanças. E, ainda no fator tempo e velocidade, a Justiça Eleitoral, corajosamente, este pleito correrá todo ele com o processo judicial eletrônico, com o PJE. É uma inovação interna, o eleitor não a percebe, mas isso também é um profundo teste e um passo bastante ousado, uma confiança severa de que esse software de processos possa conseguir dar conta dos desafios da eleição no curto prazo e na alta velocidade que ela exige. Então, esse é um primeiro elemento, que é o elemento tempo. O segundo elemento das inovações é o dinheiro. São as inovações econômicas que nós estamos tendo no processo eleitoral. A mais visível delas é a ampliação do financiamento público para a política. Nós decisivamente investimos neste pleito na ideia de que recursos públicos, recursos do contribuinte, do Tesouro, devem bancar preponderantemente as candidaturas e os partidos nas campanhas. Isso até é uma explicação também para campanhas mais curtas. Campanhas bancadas por dinheiro público mais curtas, em princípio, mais econômicas, menos dispendiosas. Há uma certa modicidade, uma certa austeridade, vamos conversar melhor sobre isso, uma certa austeridade numa política feita com recursos saídos explicitamente e diretamente do Tesouro Nacional. Mas mais importante, mais impactante, a meu sentir, do que o financiamento público nas campanhas tem sido, que é uma inovação séria, é o teto de gasto em campanha. O legislador fixou detalhadamente quanto pode ser o máximo gasto em uma campanha conforme o cargo e conforme o tamanho do eleitorado votante. Isso não só garante uma certa modicidade, como garante uma certa igualdade entre candidatos. Se um candidato muito rico e um remediado conseguem chegar os dois ao teto e depois daquilo a riqueza ou a vida austera do outro não farão mais diferença, porque ambos chegam ao teto. E aí, então, há uma possibilidade maior
de nivelamento na campanha. Se você imagina a campanha como uma disputa apaixonada, onde cada candidato vai como num leilão, dando lances cada vez mais altos, colocou-se um teto nesses lances em que a sua paixão não pode passar daqui, e aí vocês dois empatam no investimento que fazem naquela disputa. Isso é tão impactante, mas a gente vai processar isso gradualmente, que alguns entusiastas começam a trabalhar com a ideia de que o teto de gasto, talvez por si, e se rigorosamente controlável, poderia ser suficiente a reduzir a regulação e as limitações nas campanhas eleitorais. Ou seja, uma limitação econômica talvez permitisse a liberação de outras regulações não tão econômicas. Ou seja, um exemplo talvez não tão feliz, mas se o meu teto de gasto como deputado estadual é de R$1 milhão e eu resolvo fazer um showmício, vai embora 500 mil, tá? E só me sobra mais 500. Não precisa proibir showmício, mas a restrição do dinheiro faz com que as pessoas sejam muito mais racionais na alocação. Então, talvez, poderia-se, os mais entusiastas do sucesso da limitação de gasto, acreditam que esse limite talvez fosse o limite dos limites e pudesse fazer com que tivéssemos mais liberdade e menos regulação neste campo. Mas é um debate mais profundo sobre daqueles que gostam do direito eleitoral de liberdades e aqueles que gostam do direito eleitoral de regulação. Mas esta mágica do teto é bastante impactante e impõe do candidato a ideia de que como gastar da maneira mais eficiente os recursos, o meu teto, se é que eu tenho financiamento completo, o meu teto de gasto. E como conseguir o máximo, a maior eficiência com os recursos que eu disponho, que não deixa de ser uma realidade que ele vai ter o dia que se transforma em administrador. Aliás, uma pequena parada aqui, é importante fazer esta pré-compreensão de como lidamos com essas inovações. Eu trato aqui no ambiente de procuradores do Estado. É importante perceber que pode-se imaginar, quando se fala de inovações legislativas, a gente pode imaginar dois modelos. De que as eleições seriam com um processo licitatório, um processo com disputa, regras, e que a Justiça Eleitoral, vamos licitar um poço de petróleo, um campo de petróleo, então tem um modelo regulatório, vão ver os editais, as propostas, como é que chega na escolha da melhor proposta, para encontrarmos o melhor contratado pelo Estado numa licitação. Alguns atores na justiça eleitoral, do direito eleitoral, tendem a pensar o sistema eleitoral desta forma, quase próximo de uma disputa licitatória. O modo como eu em particular, compreendo, não é esse. O modo como eu compreendo a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral, e por isso o modo como eu enxergo essas inovações, é, diferentemente da licitação, o concurso público. Ou seja, o concurso público é a busca entre muitos candidatos dos melhores nomes para o exercício da função pública. A Justiça Eleitoral não é... A banca é o eleitor, os candidatos são candidatos, a Justiça e o Ministério Público são os organizadores do concurso. Sequer as questões fazemos. O que garantimos é, bom, a inscrição tem que ter diploma de tais diplomas? Tem, não tem o diploma, tá inscrito. Vamos garantir que a prova seja igual para todo mundo, comece no mesmo horário, os locais sejam acessíveis, que não tenha vazamento. Essa é a ideia. Não cabe, a tarefa da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral não é selecionar candidatos. O que a gente está discutindo aqui são as mudanças do edital do concurso. Mas não é uma licitação em que nós, da Justiça, estamos escolhendo o melhor ator, o melhor consórcio, agora estão fazendo coligações, o melhor consórcio para adjudicarmos esse contrato de gestão do Estado. Não é isso. A Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral são muito mais próximos, não é nem da banca do concurso. A banca é o eleitor. Nós somos os organizadores do certame cumprindo o edital. E o que eu conto a vocês é o que mudou do edital do concurso passado para o edital
deste concurso. Então, esse concurso vai ser um concurso mais rápido, da inscrição até a prova está sendo mais curto. Mas, e o dinheiro? Ou seja, é um concurso onde nós estamos limitando o quanto que os candidatos podem gastar na sua preparação até chegarem à banca. Então, eu dou esse passinho para trás, para não parecer tão autoritário, a maneira como a gente enxerga estas regras, gostei, não gostei, ou adotamos essas regras. Não. Nós somos apenas a organização do concurso, ou, se quiserem, o comitê organizador dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, ou da Copa do Mundo, que o que mais quer é que os estádios estejam cheios, que o esporte seja vibrante, que ganhe o melhor e que o esporte vença. Tá? Não é quero que meu time ganhe. Não é essa definitivamente a posição nem a vocação da Justiça Eleitoral. Então, quando a gente trata dessas regras, a gente olha como quem está organizando o concurso e recebeu este edital para implementá-lo. Isto não é a montagem do edital para selecionar quem contrataremos. Qual empresa que consórcio vai administrar o Estado. Bom, voltando então à questão do financiamento, o teto de gasto é bastante emblemático num certo nivelamento dos candidatos. Ainda nesse ponto, há uma certa passionalidade, uma certa precipitação no exame sobre o teto de gastos na questão do autofinanciamento. Ou seja, se você, o eleitor, como doador, tem um teto de doação, que é uma porcentagem dos seus rendimentos anuais, os candidatos têm um teto do que podem receber, mas quando eu sou, ao mesmo tempo, doador e candidato, se eu teria ou não teria um teto. Ou seja, qual é o teto da minha doação? É o teto como doador, como eleitor, uma porcentagem dos meus ganhos, ou o meu teto, se eu sou o candidato, eu posso colocar todo o meu patrimônio até o teto de gasto. Há um certo preconceito com o dinheiro e uma ideia de que não, os ricos não podem levar mais vantagem que os remediados nessa disputa e, por isso, o teto de a doação para si próprio deveria ser limitada também a uma porcentagem do ganho. A quem ventile isso como sendo alguma coisa niveladora, alguma coisa equalizadora, sem perceber que essa boa intenção mais distorce do que promove igualdade. Porque os verdadeiramente ricos, 10% do seu rendimento chega ao teto. Então, é uma regra que, teoricamente, deveria nivelar todos e não impedir que os verdadeiramente ricos saiam na frente dos outros, não funciona, porque os verdadeiramente ricos chegam a 10%. Mas meu pai, remediado, que não quer deixar herança para os filhos, resolve dizer, vou torrar meu patrimônio me aventurando como deputado estadual. Por que não? É ele doando para si, e aí eu consigo mais dinheiro para a política. Mais dinheiro para a política. Então, a doação, o Supremo deve estar brevemente resolvendo esta questão, mas, ao nosso sentir, deve caminhar no sentido de que a doação, já que existe um teto de gasto, havendo teto de gasto, isso já é suficiente para garantir igualdade. E impedir que alguém coloque do seu próprio patrimônio recursos para chegar até o teto, isso sim desfavorece a igualdade e não colabora com ela. Então, o teto seria uma regra de ouro para o equilíbrio nas eleições, inclusive permitindo que, para a autodoação, pudesse ser tratado o doador como candidato e não como apenas eleitor. Ainda neste caminho, o fundo para financiamento de campanhas eleitorais, um dinheiro especificamente previsto no orçamento da União para custear campanhas eleitorais. Junto dele e em paralelo, corre o fundo partidário. Historicamente, o fundo partidário sempre estava previsto que ele podia financiar campanhas eleitorais, e agora, quando apareceu o novo fundo, o fundo de campanha,
uma das primeiras cisâneas que se colocaram na arena da igualdade, de um direito eleitoral muito regulado, era, ora, se há dinheiro para o fundo de campanha, o dinheiro do fundo partidário não poderia ser gasto em campanha. Foi uma pretensão que chegou a ser veiculada, e isso foi, com elegância e discrição, afastado pelo Supremo. Mas gerou um certo nível de tensão nos meios políticos. Por quê? Porque alguns partidos foram econômicos no fundo partidário, fizeram caixa no fundo partidário e teriam um aporte de recursos para a campanha eleitoral maior do que apenas a sua parcela no fundo de campanha. E aí, como a melhor ideia resolve, a competição é que vai ditar. O partido que fez economia no seu fundo partidário talvez tenha uma máquina pequena, não tenha diretórios no país inteiro, não tenha uma militância orgânica e permanentemente reunida, que custa. Mas essa militância organizada, esses diretórios no país inteiro, também é uma máquina poderosa na hora da campanha. Então, é uma escolha, e a disputa vai resolver quem agiu com mais inteligência com os recursos. Quem se entesourou para gastar apenas na campanha, ou quem gastou o fundo partidário vigorosamente, mantendo muito viva a sua militância, muito vivos os seus quadros, muito vivos os seus diretórios. Então, aparentemente, esse problema foi vencido com a ideia de que quem economizou no fundo partidário vai ter um pouco mais de dinheiro para a campanha, mas talvez essa economia tenha custado. A gente vai ver nas eleições, no desempenho na urna, quem fez a coisa certa. Quem economizou para gastar diretamente na campanha, ou quem manteve o partido, gastou dinheiro, mantendo o partido vivo, e talvez isso dê um desempenho melhor em campanha, então, na eleição. Vamos ver a sabedoria do voto responder pela competição, no modelo de competição, o que é o mais sábio e correto a ser feito. Ainda sobre o fundo de campanha, estamos fervendo nesse exato momento com a revelação pelos partidos políticos dos critérios pelos quais eles deverão presidir a repartição desses recursos com os candidatos. Novamente, naquelas tensões liberdade, regulação, a tensão é autonomia partidária, intervenção da Justiça Eleitoral sobre a repartição de recursos. Então, há pequenos candidatos, há eleitores que dizem o dinheiro é meu, e, afinal de contas, eu sou contribuinte, eu quero dizer quem vai ou como vai ser financiada a campanha. Algumas sociedades realmente têm essa possibilidade. Você desconta do seu imposto de renda e diz para que partido você vai mandar aquele recurso. Não foi essa a ideia. Nós montamos um bolo nacional de todos os contribuintes, foi repartido com critérios feitos por lei, e uma vez com o dinheiro no partido, a lei apenas diz: o partido deve escolher os critérios numa lógica de competição que ele considera mais eficaz para atingir mais votos. Então, pode ser que eu pulverize para todos os muitos candidatos, pode ser que eu centre o dinheiro na candidatura de um puxador de votos muito visível. São estratégias que vai se resolver na competição. Não é menos regulação e mais competição para resolver isso. Apenas é obrigatória a revelação desses critérios ao Tribunal Superior Eleitoral. Ainda não se avançou sobre critérios aceitáveis e inaceitáveis, mas há, nessa alocação, algumas novidades terão que ser refletidas. Ou seja, o desempenho dos partidos nas urnas, para garantir a sua sobrevida no fundo partidário, é diretamente ligado ao seu desempenho nas eleições para deputado federal. Para a sobrevivência de um partido, o que mais importa para ele, esquecendo ganhar, eleger pessoas, é o quantitativo de votos, não de eleitos, o quantitativo de votos para deputado federal. Isso é que garante sobrevivência, não o número de assentos, mas o número de votos. Significa dizer que eleger um deputado federal com poucos votos num estado pequeno é menos importante do que ter
muitos votos, ainda que não eleja, um deputado federal em um estado grande. Isso faz com que os partidos estejam estudando qual a maneira mais inteligente, sabendo que esse é o critério da banca, sabendo que esse é o critério do sucesso no concurso, como é que eu vou dividir o meu tempo, como é que eu vou dividir o meu dinheiro para ter o melhor desempenho a partir do peso que cada uma das disciplinas, cada uma das matérias do concurso terão. Então, é esta hora que eles estão começando a informar o Tribunal Superior Eleitoral os critérios e os analistas estão verificando que estratégias, que leitura está sendo feita por cada um dos partidos sobre como apostar o dinheiro para ter o melhor resultado para a sua sustentação no próximo ciclo eleitoral. Ainda neste campo do financiamento do dinheiro, há a questão do financiamento feminino. Ou seja, uma decisão do Supremo sobre o fundo partidário e, na sequência, uma decisão do TSE sobre o fundo eleitoral, destacou o piso de 30% para candidaturas do gênero subrepresentado. Ou seja, a lei eleitoral diz que nenhum dos gêneros pode ter menos de 30%, nem mais de 70%. E aí o TSE disse, o Supremo disse, ora, se as mulheres, que são o gênero subrepresentado, não podem ter menos do que 30% das candidaturas nos cargos proporcionais, elas não podem ter menos do que 30% do fundo partidário. Depois o TSE disse não menos do que 30% do fundo de campanha. E aí, igualmente, disse o Supremo e disse o TSE, se as mulheres tiverem mais do que 30% de representação, também sobe o percentual do fundo. Então, se chegar a ter 40% de candidaturas femininas, 40% do fundo eleitoral, 40% do fundo de campanha. É um financiamento público para uma política pública já estabelecida há mais tempo de ampliação da participação feminina. Se são recursos públicos, eles podem seguir uma política pública e, por isso, devem ser financiados. O que aconteceu? É que isso chegou um pouco em cima da hora, pegou muitos atores da política que já tinham feito um certo planejamento, uma certa organização de campanha e de alocação de recursos, e assim, talvez diria eu, de uma alegoria, foi recebido na política com aquela felicidade com que ex-maridos recebem pensões alimentícias. Um corte assim, de 30% no dinheiro que eu já tinha maquinado como gastar. Então, isso gerou um certo mal-estar, e o sistema político partidário está tentando ver como reduzir os danos dessa intervenção judicial em favor das mulheres. E isso já tem gerado, tem 2 dias, o TSE já publicou uma resolução atualizando, tentando alertar para algumas figuras não tanto aceitáveis, como, por exemplo, candidatas mulheres que recebem os recursos e generosamente doam para candidatos homens, porque a generosidade é um dos atributos femininos, especialmente na política. Então, esse tipo de burla aos recursos é o que agora é a preocupação da ordem do dia de toda a política, em especial dos movimentos de mulheres na política. E um dos pontos polêmicos que não se chegou ainda a uma solução é se vice-governadora é um cargo digno bastante para justificar os 30%, tá? Ou não. Teria que ser só nos cargos proporcionais. Ou seja, ou um partido que lança uma candidata mulher à presidência da República facilmente cumpre os 30%. Ou outros debates como, vão colocar todos os 30% numa única candidata a deputada federal e não em todas as demais mulheres. Não estão dividindo com mulheres negras, só com mulheres. Então, ainda vai amadurecer melhor isto, mas até o presente momento e para este pleito, no tempo que temos, foi uma regra basilar de 30% sobre ambos os fundos, sobe de 30% se você tiver uma participação feminina maior do que 30%, e há uma bela autonomia dos partidos
na fixação dos critérios alocativos. Salvo alguma coisa extremamente truculenta, como essa renúncia espontânea a recursos de campanha, é o que se conseguiu avançar para a participação política feminina. E uma das coisas que se imaginou que seria a menina dos olhos no play das inovações e que está parecendo que se diz uma bala oca, uma bala de festim, estalou, mas não produziu nenhum grande impacto, que é a vaquinha, o financiamento coletivo, o crowdfunding. Tá? Se imaginava o quê? Se imaginava lá atrás que as pessoas descobririam no Brasil 2 modelos de cidadania, mais ou menos como nos Estados Unidos, uma cidadania eleitoral em que você vai e vota no candidato que você escolhe, e uma cidadania econômico-eleitoral em que você financia, um candidato da sua simpatia, do seu interesse. Mas qual é a diferença? A diferença é que eu sou botânico, eu acho muito importante que exista um deputado federal botânico, eu voto aqui no Rio de Janeiro, mas tem um candidato a deputado federal em Alagoas, que é viável como botânico, e aí todos os botânicos do Brasil vão doar dinheiro para a campanha dele e teremos um botânico no Congresso. Então, a ideia de que você doando e doando em massa, em vaquinhas virtuais, pudesse alavancar candidaturas, inclusive porque há o teto de gasto. Então, a gente conseguiria, eu sou de uma linha filosófica que gostaria de ter um deputado federal lá, nós somos espalhados do país inteiro, mas por crowdfunding conseguimos financiar um candidato viável do nosso modo de pensar, da nossa simpatia, dos escoteiros, da sua religião, do que você quiser. Tá? E você consegue alavancá-lo nacionalmente pelo poder de uma rede de financiamento, mesmo não sendo você eleitor. Eu não voto no colégio eleitoral daquele nome, mas aquele nome eu consigo financiar. Ou pode ser ao contrário, na lógica do ódio. Eu não tenho como impedir, eu voto aqui no Rio, mas os políticos que eu mais detesto são de outros estados. Então, eu vou tentar descobrir quem são os potenciais adversários dessas criaturas e vou financiá-las, tá, para ver se elas não voltam. Tá? Então, assim, é uma perspectiva muito norte-americana de política, ou seja, eu sou republicano na Califórnia só ganham democratas, o meu voto presidencial não pesa tanto, então eu vou mandar dinheiro para um swing state, daqueles estados que podem balançar, e mais importante do que eu votar para um presidente republicano morando na Califórnia, é eu financiar a campanha num estado oscilante em favor do meu partido. Esta ideia que poderia ter vingado nas eleições, não vingou. Até semana passada, o dinheiro de todo o crowdfunding não tinha chegado a 3 milhões, o que banca o teto de 3 deputados estaduais. Ou seja, não impactou. Por um lado, porque talvez a gente não tenha ensinado, por um lado, porque os eleitores ainda imaginam que não vale a pena gastar dinheiro com político, porque eles têm dinheiro, não preciso dar. Por outro lado, porque talvez a internet não seja tão mágica como a gente tem imaginado que seja. Talvez os meios tradicionais pesem ainda muito mais do que a internet. Isso vai ser revelado daqui até o final do ano, a gente vai ter essa revelação. Ou talvez porque as pessoas não sabiam que eu posso botar dinheiro no candidato iniciante e fazê-lo encostar num político tradicional, num empresário poderoso, porque o meu, que eu estou bancando, iniciante, o político tradicional e o empresário poderoso, os 3 têm o mesmo teto de gasto. Como isso não vingou, o crowdfunding não está impactando nessas eleições como se imaginava que pudesse impactar. Tá? Talvez a gente se organize, a ficha caia um pouquinho mais à frente e a gente consiga tirar dessa perspectiva, dessa frente, frutos melhores para as próximas eleições. Para essa, não foi bastante. Tá?
as categorias, as corporações, os alinhamentos humanos não despertaram para essa possibilidade. E que poderia, sim, ser um diferencial, porque você, no seu partido, não conseguiu todo o dinheiro, mas com o crowdfunding você torna um candidato impactante, porque consegue encostar no teto de gasto. O terceiro aspecto do meu avô seria o aspecto da saúde, né? Não é o tempo, não é o dinheiro, ou seja, não é tempo, não é dinheiro. Ele diz, olha, não temos tempo, então, mais ou menos, nossas eleições agora, não temos muito tempo, é curto, não temos muito dinheiro, tá? O dinheiro também está curto, há controvérsias, mas há controvérsia, o dinheiro está curto, porque, de certo modo, estariam superestimando os cálculos dos gastos anteriores, não está tão longe assim do ideal, mas o que a gente tem visto no país é muita modicidade e muito pouco gasto. Então, trabalhando com a premissa de que não tem tempo, o tempo está curto, não tem dinheiro, vamos arrumar saúde. Tá? Vamos tentar fazer essa equação, ganhar no terceiro polo, que é saúde, é vigor. Tá? Onde é que está o vigor da campanha? A maior inovação no vigor da campanha é a regulação, a ampliação, a assunção da licitude, da energia das campanhas nas redes sociais, da campanha na internet. Essa nova arena é para onde, não tendo tempo, não tendo dinheiro, está se imaginando que se consiga mudar a inovação que consiga ter maior impacto nesse espaço. Então, a ideia de que redes sociais, WhatsApp, Facebook, Google, que todo esse lugar, que toda essa conexão que existe entre as pessoas possa ter um impacto no pleito. Eu atendo até telefone, até engano eu atendo. E eu atendi outro dia um candidato que foi lá, um cidadão que foi lá com o passaporte na mão, e eu disse, marcou, eu recebo, e disse, eu vim aqui dizer para o senhor que eu sou candidato à presidência da República. Eu disse, que satisfação, mas não basta o passaporte, está aqui o que o senhor tem que trazer, e disse, o senhor tem partido? Ele disse, mandei uma carta para todos os partidos, tá? Me oferecendo, e ninguém me aceitou. Então, eu estou saindo candidato avulso. Eu disse, o senhor sabe que a lei expressamente proibiu desta vez. Ele disse, eu sei, mas eu sou um obstinado predestinado. E eu impugnarei isso também. Tem tanta gente aí que não pode ser candidato querendo ser, e eu posso e serei. Digo, ótimo, muito bom. E o senhor já conversou em casa? Sim, eu tenho apoio irrestrito em casa. Digo, tá, então é um bom começo. E o senhor juntou, como é que o senhor está imaginando? Porque o senhor não vai ter fundo partidário, seus adversários não tem fundo, o senhor não tem fundo partidário, o senhor não tem partido, o senhor não tem fundo de campanha. O senhor está preparado economicamente para isso? Ele me olhou muito sério e mostrou o celular. Doutor, o senhor não sabe o que eu vou fazer com esse celular. O senhor se prepara que os meus vídeos vão viralizar. E dia 1º estou lhe aguardando no Palácio do Planalto. Eu fiquei assim, valeu a minha tarde. Eu digo, poxa, que legal, assim, a gente sem esperança no mundo, e esse cara, que legal, eu fiquei muito emocionado, mas a fé que ele tem, não tem tempo, tá? Não tem dinheiro, mas ele está acreditando na saúde dele, num vigor que, olha, eu vou viralizar com os vídeos, o senhor se prepare. Não, e ele ainda vai ter que vencer o problema da candidatura avulsa, ainda tem algumas barreiras jurídicas. Eu digo, eu não tenho advogado. Eu digo, não, o senhor procura a defensoria, que eu acho que eles têm. Eu não posso, mas o cara é inteligente pra caramba. Eu disse, mas eu sou um interesse difuso. Eu digo, eu sei, mas eu não posso trabalhar com o seu interesse difuso. Tá? Procura a defensoria, vai lá que eles têm até um espaço aqui no TSE e ia ser legal, vai lá. Só se prepara, mas prepara os documentos. Não basta o passaporte. Mas então assim, e ele, fé absoluta na saúde da internet. Ele diz, olha, eu vou fazer uns vídeos, isso vai viralizar, e ele não mandou eu fazer o terno, mas ele disse, dia 1º, no Palácio do Planalto. Então, assim, poxa, que espaço novo é esse que alguém, que vocês estão subestimando, tá?
tenha certeza que nesse espaço ele consegue mudar a história do país. Então, não tendo dinheiro, não tendo tempo, vamos nesse vigor das inovações. Então, um desses vigores é a permissão das campanhas na internet, tá, de sites de candidato, de site de partido, com alguns cuidados, alguns limites sobre isso, mas a fé de alguns de que isso pode ser completamente subversivo e revolucionário. Especialmente por quê? Porque na hora da criação do fundo de campanha, vocês devem ter percebido ou comemorado, depende do ponto de vista, não tivemos neste ano propaganda partidária. Aquelas inserções longas que os partidos têm, isso foi abolido. Não há mais propaganda no rádio e na TV, salvo aquelas do curto período de campanha. A televisão e o rádio não são mais um espaço, tá, de veiculação. Isso impacta no quê? Impacta que, há algum tempo atrás, quando existia esse acesso dos partidos ao rádio e à televisão, o governador, isso impacta na reeleição, o governador ou o prefeito tinham acesso à televisão porque governadores e prefeitos, mas os seus adversários também tinham acesso à televisão, eram visíveis nas propagandas partidárias. Agora, isso dá uma desequilibrada séria, porque os partidos não podem, é proibida a propaganda em rádio e televisão, e os governos continuam tendo acesso à rádio e televisão. Então, isso significará um pouco mais de uma revisão ainda mais cautelosa na propaganda e na publicidade oficiais. O sistema jurídico tinha uma certa... O olhar deve ser um pouco mais acurado agora, na medida em que só porque é governo vai ter acesso à televisão. E tudo o que mais for de político partidário não tem acesso à televisão. Quando antes você podia equilibrar, não parecia tão perverso. Agora que o outro lado não tem como equilibrar, vai se fazer uma reflexão sobre isto. E talvez, quem sabe, volte a existir, vamos ver o balanço, volte a existir a propaganda partidária no rádio e na televisão. Por ora, esse vigor deixou de existir. Igualmente, no campo da energia, do vigor, da saúde, tem fake news. Tá? Isso vai estar... Salomão fala com vocês vão ter isto no dia de hoje, este teasing, esta coisa provocadora das pessoas, tá, sobre o quanto isso vai ser impactante, abusivo, impactante nas eleições, permissivo, perigoso. Tá todo mundo se mexendo ao redor disso, mas faz parte das inovações para esta campanha. Inovações, insisto, porque eu não quero tirar graça do que será dito no dia de hoje sobre o tema, mas apenas já planto na mente de vocês a ideia de que a inovação está muito mais na forma e na velocidade do que no conteúdo. Tá? Sempre se mentiu na política. Estando aqui no Centro Histórico do Rio de Janeiro, pertinho do Paço Imperial, não posso esquecer que uma das fake news tuitadas no Império era de que a princesa Isabel era casada com um conde francês e que, então, o Brasil ia cair na mão da França um dia. Tá? Então, uma das má vontades que os republicanos, fake news, os republicanos que não eram trumpistas, mas eram republicanos brasileiros, circulavam no Império, é de que a coroa do Império iria para uma imperatriz casada com um estrangeiro, um francês, e isso colocava em risco a nossa soberania, e talvez os franceses que já tinham vindo ao Rio de Janeiro mais de uma vez, viessem para permanecer com a coroa dele, então um desânimo que ajudou a derrubar o Império. Então, assim, mentira na política tem desde que existe política. Então, o que há de provocante nesse termo é a ideia da velocidade com que isso se propaga e o modo como nós estamos aprendendo a lidar com essa arena de informação onde não existem mais emissores monopolísticos, só alguns veículos,
tá? Ou seja, todo mundo pode se expressar e isso consegue se propagar. Então, essa mudança no fenômeno da comunicação, mas não no conteúdo. Por conteúdo, continua, a meu sentir, valendo o sagrado direito de resposta, os crimes contra a honra, isso são bastante suficientes. Mas no quesito, no terceiro eixo do meu avô, que é o eixo do vigor, que é o eixo da saúde, tem muita gente com uma energia louca, tá? Acreditando que isso possa mudar, impactar, destruir ou resolver as nossas eleições. Por fim, ainda no campo da paixão, no campo da energia, a abstenção. A abstenção no horizonte. As eleições suplementares de Tocantins, ok, o Rio de Janeiro, não compare o Rio de Janeiro com o Tocantins, mas o segundo turno teve uma abstenção muito grande. O primeiro turno já teve uma abstenção grande, o segundo turno teve uma abstenção ainda maior. Ou seja, enquanto... No Rio também, nas eleições suplementares de Cabo Frio, foi o mesmo percentual. Ou seja, se o desalento das pessoas com a política pode gerar, enquanto aquele cidadão acha que vai viralizar com o dia 1º está no Planalto, tem gente que diz, não vou comparecer, não tem jeito, esse não é o caminho. Então, talvez, vamos ver o que acontece, podemos estar sem tempo, sem dinheiro e sem vigor, a depender do nível de abstenção. E o último dos pontos desse vigor, que é o que a gente está assistindo para ser desempatado, é essa tensão tradicional do direito eleitoral sobre liberdade e regulação. Até que ponto as eleições são um espaço de liberdade, até que ponto as eleições são um espaço de regulação. E isso é ainda mais sensível justamente no campo de internet, política e redes sociais. Até que ponto isso é um espaço de plena liberdade, ainda que o preço sejam fake news, ou medo das fake news, até que ponto isso é um espaço que deve haver regulação, que deve haver normatização e intervenção estatal adequada. Então, isto é um ponto que está se equacionando neste pleito e vamos ver em que lugar isso se equilibra no oscilar pendular do funcionamento da justiça eleitoral. Então, voltando ao ponto onde eu comecei, menos tempo, menos dinheiro e mais energia, mais vigor. Se faltar vigor com o tempo curto e com o dinheiro curto, talvez a gente não consiga ter, talvez as inovações não consigam todo o impacto que se esperava na modernização, na evolução do nosso direito eleitoral, das nossas campanhas nesse ano de 2018. O problema é que a gente não pode errar, a responsabilidade de que o espaço, a chance que a gente tem de reorientar e do país tomar decisões. O legislador fez a parte dele, a Justiça Eleitoral, como boa organizadora do concurso, está se esmerando em que tudo aconteça como previsto no edital, e a gente está vendo que os candidatos estão se apresentando, mas que a banca ainda não está tão animada. Então, a gente precisa que a banca capriche, que a banca se empolgue, que a banca seja exigente, para que a gente consiga ter, no final, aprovados nesse concurso, nas urnas, os melhores candidatos possíveis para a gestão. É isso que eu tinha é isso que do Planalto a gente enxerga, do Ministério Público, do TSE, do Planalto, não o Planalto que o cara vai lá dia 1º, do Planalto Central, a gente enxerga acontecendo. São todas inovações, acreditando no modelo de democracia viva, de democracia de resultados, democracia eficaz, mas sendo certo que o tempo está curto, o dinheiro está escasso, é a hora, então, da gente, como diria meu avô, investir no vigor, investir na saúde da nossa democracia. Porque é disso que, no fundo, depende o nosso futuro, e é para isso que a legislação eleitoral é feita. Espero não ter lhes cansado, o dia é longo e disseram muitas reflexões, mas quero dizer que foi muito prazeroso repartir essas apreensões com todos vocês. Volto para Brasília e volto para o TSE, mais tranquilo, porque agora o problema não é só meu, é meu e de muito mais gente sem dormir. Foi um enorme prazer, estou à disposição.
Queria agradecer ao doutor Humberto Jacques Medeiros pela brilhante exposição, uma exposição didática, objetiva e que nos brindou com as principais inovações aí no processo eleitoral desse ano. E, acima de tudo, uma exposição que mostrou conhecer, né, a plateia, porque para fazer procurador do Estado entender direito eleitoral só fazendo comparação com licitação e concurso público. Antes de encerrar o painel, eu queria agradecer a valorosa colaboração, inestimável, indispensável colaboração do doutor Antônio Cláudio Neto e da doutora Raquel Kisfi, coordenadora do Instituto Inovare. Tá? Sem eles, esse evento também não teria saído. Espero que vocês tenham um excelente dia, aproveitem um dia, as palestras serão fantásticas. Muito obrigado.